eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei aqui. Mas não aqui no Laces. Aqui, nesse mundão de Deus, sabe? Nesse olhar assim de falar, o que eu faço agora? Eu acho que nós somos pessoas que precisam escolher o que quer ser e onde quer estar. Não é? Não é aquela história quando a gente é pequenininho, que fala assim, o que você vai ser quando crescer? Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu queria saber onde que eu queria estar. E eu queria estar no meio de pessoas. Eu queria falar muito. Falo pouco? Não. Eu queria falar muito, eu queria contar história. Eu queria contar histórias da minha vida. E eu queria, principalmente, olhar para as pessoas e falar, ela está me ouvindo e eu fiz algo por essas pessoas. Meu pai era barbeiro e eu falei, você é cabeleireira. Meu pai quase teve um treco. Eu falei, você é cabeleireira, a cabeleireira cuida de pessoas e conversa muito. Não é? E eu falei, já sei, você é cabeleireira. A cabeleireira conversa muito e cuida de pessoas. Pronto, atingi meu objetivo. E assim foi. Eu me formei aos 18 anos, me tornei cabeleireira, me formei no Senac e falei assim, a minha vida está resolvida. Tive 2 filhos, casei e falei, pronto, montei um salãozinho, pronto, tudo resolvido, vou cuidar de pessoas, vou cuidar dos meus filhos e é isso que eu vou fazer da vida. Mas a vida tem muitas surpresas para nós, né? E uma grande mudança na minha vida aconteceu quando meu filho partiu. Meu filho, aos 4 anos, foi embora. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu cuido de pessoas, sendo que o meu coração está destruído? Mas eu recomecei. Parei num salão, um belo dia. Me arrumei toda, acredite, gente, eu tinha um cabelo aqui, todo cacheado. Me maquiei, me arrumei. Fui lá e falei para minha mãe assim, mãe, eu vou arrumar um salão para trabalhar. Minha mãe falou, não deixa. Ela está dizendo que eu tenho que levantar minha postura. Não deixa. Não deixa a Márcia ir. Você quer que eu levanta? Ela disse para mim assim, olha, tá vendo? Técnica é assim, só pode trabalhar de pé. E ela está lá, ó, levanta, levanta. E aí, eu fui nesse salão e não queria contar nada para ninguém da minha dor. E fazia 20 dias que meu filho tinha partido. E comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar como cabeleireira. E trabalhei. E as mudanças foram acontecendo na minha vida. Muitas coisas aconteceram. E aquilo teve que fazer outro percurso na minha vida. Até que eu recebi um convite para ir para uma empresa. Trabalhei nessa empresa durante alguns anos. Mas a minha vida mudou de novo. E aí eu tive outros percalços da vida, outras situações bem delicadas, e que eu tive que fazer algumas mudanças de novo. Mas o meu objetivo sempre era cuidar de pessoas. E eu cuidei dessas pessoas e levei o tempo todo essa história. E algumas pessoas sabiam de algumas histórias minhas. Alguns de vocês sabem da minha história. Outros eu guardo no coração, não conto para ninguém. Mas eu fui desafiando. E fui desafiando. E aí muitas coisas aconteceram. Abri salão, fechei salão. Voltei para a empresa, saí da empresa. Um belo dia, não estava muito bem, liguei para um amigo, que vocês também conhecem, e disse para ele assim, amigo, preciso voltar para a empresa. Eu quero trabalhar com o número máximo de pessoas. Eu quero trabalhar de novo com muitas pessoas. E esse meu amigo, chamado Anderson, me recebeu. Eu olhei e falei, nossa, como a gente envelheceu, né? Já passou muitos anos. E aí a gente foi trabalhar numa outra empresa. Era a segunda empresa que eu trabalhava com o Anderson.
E fomos trabalhar. E aí, gente, olha só. Um belo dia ele me levou para o Laces. E eu disse assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu tenho certeza que vocês têm um pouco desse olhar quando chega bioma para vocês. Depois eu conto uma coisa que a Cris me falou. E aí, eu comecei um trabalho com as meninas, com a Samanta, com a Sabrina. E guardei algumas coisas no meu coração para saber assim, onde eu vou? O que eu vou fazer? 4 anos se passaram. E eu continuei trabalhando com vocês. E ainda falei, ainda está pouco. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso ter mais respostas. Ainda tenho poucas respostas para dar. E aí, aos 56 anos, que é a idade que eu tenho hoje, eu entrei na sala do Itamar. Pouquíssimas vezes eu entrei na sala do Itamar, tá? Não é verdade, chefe? É verdade. Mas ele me fez uma pergunta assim, Márcia, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você tem faculdade? Não tenho, chefe. Ah, isso pouco importa, isso não faz a menor diferença. Foi ou não foi? Eu saí de lá e falei, eu vou fazer faculdade. É isso que eu vou fazer, não é? Pois lá, comecei o meu trabalho. Mas eu falei, eu não quero fazer uma faculdade que não tem nada a ver comigo. Quero fazer uma faculdade que traz para mim o que eu estou buscando desde os meus 18 anos. Aí comecei a pesquisar. Entrei no vestibular, gente. Eu fui fazer vestibular. Depois de... Não é bobagem. Depois de uns 40 anos sem escola. Diretamente. Fui no domingo. Fiz o vestibular. Passei no vestibular. Ganhei 50% de bolsa. Pela minha nota. Estou fazendo faculdade de cosmetologia e tricologia para atender melhor vocês. Com uma inspiração pela Cris, que a Cris sempre fala, estudar é muito bom. Mandei para ela, Cris, entrei na faculdade. Ela, parabéns, Márcia, é isso aí. Mandei para o Ita, mandei para o meu grupo. E o que eu queria contar para vocês dessa minha história? É que eu quero estar no meio de pessoas, fazendo a diferença e atendendo a cada um de vocês, mas principalmente olhando para mim, o que preciso, o que eu preciso para entregar o meu melhor. Porque quando a gente busca no seu eu, o que você precisa para entregar o seu melhor, você busca melhorar. E aí você vai buscando a faculdade, o Congresso da Felicidade. Falar depois de um Congresso da Felicidade, eu falei, que compromisso, né? Mas a vida traz para nós esses percalços, traz para nós mudanças. Às vezes a gente muda completamente o nosso rumo, mas a gente precisa acreditar. A gente precisa estar onde acredita e ser quem você quer ser. É isso que eu sempre digo. Eu quero estar aqui. E eu quero ser a melhor técnica, a melhor amiga, a melhor tricologista, a melhor companheira. Mas não porque eu quero ser a melhor. É porque eu quero entregar o meu melhor a todos vocês. Mas principalmente para mim. Sabe, colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, hoje o dia foi foda. É isso que eu quero. Entregar a cada dia o nosso melhor. Agradecer a Cris, que foi minha inspiração, que é uma mulher também de 50 a mais. Mentira, gente, não estou contando isso. É uma mulher assim, que me traz assim, muita inspiração. A Sami, que foi a primeira pessoa que eu conheci na empresa, e que eu vou contar depois um caso muito legal entre nós. E todas as meninas que um dia falaram assim, Márcia, tem uma pessoa que fala assim para mim, Márcia, você ainda não tem sangue verde. Ah, Fabi, agora eu acho que eu tenho sangue verde.
Mas é uma brincadeira gostosa que a gente sempre teve nisso. Mas assim, é quanto eu preciso trazer o meu melhor, né? Quando eu fui fazer a entrevista no Lace, a Sam me falou: Márcia, agora você vai ter uma experiência e depois a gente conversa. Falei: nossa, o que será que ela vai pedir para mim? Tá bom, vou ter experiência. Aí fui lá ter experiência, eu virei cliente, gente, foi sensacional. Falei: eu tô rica! E aí ela me deu toda a experiência dentro de uma loja para eu entender como era cada atendimento, cada atenção, cada cuidado, para eu poder fazer a diferença na vida de vocês. Mas a gente só consegue fazer a diferença na vida do outro se a gente entende o que é melhor, como é ser bem tratada, como é ser bem cuidada. Eu estava em Salvador, né, casal maravilhoso, e a gente ia todo dia, mentira, todos não, só alguns, tomar uma cervejinha lá embaixo. Mentira, só alguns. E aí tinha um pessoal que era muito sério para atender. Já viu baiano sério? Falei: gente, baiano não pode ser sério, não. No último dia, os baianos estavam tudo dançando com a gente. A gente fez treinamento para eles também, não foi, Elga? E é isso. Então, a gente levou a nossa alegria. Levamos a alegria do bioma para aquele lugar. A gente tem que levar a nossa alegria. Mas, para a gente levar a nossa alegria, a gente precisa sentir essa alegria. A gente precisa acordar de manhã e falar: eu vou lá começar tudo de novo. Eu vou lá cuidar de cada um com maior amor. E é isso que eu queria contar para vocês, que receber um 50 a mais não é fácil, né, Cris? Não é fácil receber uma profissional 50 a mais. Mas eu só tenho a agradecer. Obrigada.